Atenção! Este vídeo está sendo repostado 4 horas após a sua postagem original. Bem na hora onde eu comentei sobre os verdadeiros culpados da situação em que se encontra a saúde pública, o vídeo apresentou várias falhas até o final. Então fiquem agora com o conteúdo do vídeo. Mais um escândalo da medicina, do médico querendo que o paciente faleça, da falta de atendimento em UPAs, da falta de atenção de enfermeiros, das funcionárias da secretaria ali que atendem o paciente, de todo mundo querendo que todo paciente passe mal e faleça. Essas são as informações que normalmente a gente recebe sendo bombardeado da mídia o tempo todo e o que acaba, muitas vezes, criando muitos atritos e cria, um ambiente meio que inóspito, um ambiente desagradável dentro dos centros de saúde. Mas não é disso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar do que a mídia muitas vezes não mostra quando o assunto é profissional da saúde e atenção aos pacientes. Vocês devem ter visto recentemente a história de um paciente falecendo na atenção de uma UPA no Rio de Janeiro e o que levou, inclusive, a 20 funcionários tendo demissão, Foram demitidos do serviço por conta desse ocorrido. No entanto, alguns dias depois, no dia 26 de dezembro, um dia após ali ao Natal, saiu uma notícia que no Natal, um paciente também veio a óbito esperando atenção. E a notícia que saiu na mídia, pessoal, foi essa notícia aqui. Eu vou mostrar para vocês na tela. Aqui nós temos uma notícia do site da UOL, onde diz: idoso morre à espera de atendimento em UPA no Rio de Janeiro. O vídeo que vocês estão vendo é este vídeo aqui, que basicamente eu vou deixar bem baixinho porque tem bastantes gritos, dessa senhora, que acredito eu que é a esposa do paciente que faleceu. Vocês estão vendo que tem alguém fazendo massagem cardíaca, no paciente que está no chão. A imagem está toda embaçada, tá bom, pessoal? Porque é uma imagem pode ser sensível para algumas pessoas e também porque o YouTube não permite esse tipo de imagem, não é mesmo? E aí, enfim, ela é colocado o paciente na maca. Segundo a notícia, ele estava com os olhos abertos, como vocês estão vendo, é um vídeo do UOL. E aqui vocês veem um pouco da informação, Um idoso morreu em uma UPA do Rio de Janeiro na noite de quarta-feira, na noite de Natal, enquanto aguardava atendimento médico. E o que aconteceu? Familiares afirmam que o homem chegou a desmaiar na unidade enquanto esperava pelo atendimento. Jovelino Batista de Almada, inclusive, tem lugar que chama ele de Jocelino e lugar que chama ele de Jovelino, tá? Então, o nome dele tá mudando em alguns lugares. Talvez foi erro de digitação de quem fez a notícia. Padrão, mídia de hoje em dia não informa as coisas direito. 62 anos, deu entrada na UPA de Taquara, na zona oeste do Rio, por volta das 15 horas, segundo parentes. E aqui descreve um pouquinho do caso da pessoa. Até aqui, um portal chamado Portal Cariri postou também o vídeo e noticiou, Saiu em vários sites de notícia essa informação, certo? Neste site de notícia específico, nós temos o mesmo vídeo, escrito ali: mais um paciente morre à espera de atendimento em UPA, já dando ênfase, mais um na fila dos médicos ruins. E a informação que nós temos aqui é uma informação um pouco distorcida da realidade, mas é o que chegou para vocês, porque a informação real quase não chegou para ninguém. Então aqui está escrito que um homem faleceu na UPA de Taquara, do Rio. Segundo relatos, ele chegou à unidade em estado grave, mas foi informado de que não havia médico disponível. Horas depois, o paciente desmaiou e sofreu um infarto enquanto ainda esperava socorro. Apesar dos esforços da equipe de enfermagem, ele não resistiu. O caso ocorreu pouco mais de uma semana após outra morte, pela mesma razão, na UPA da Cidade de Deus, levando a questionamento sobre falta de médicos nas unidades da saúde da região. Até o momento, não há confirmação oficial da morte ou detalhes do ocorrido. As autoridades estão se pronunciando sobre o caso. Aí fala que foi editado e tudo mais essa postagem, E aí quando você pega para ler os comentários, pessoal, é só comentário da galera falando sobre como os médicos não estão dando atenção para as pessoas, E como é um perigo ir para UPA. Inclusive tem vários comentários aqui do meu canal que eu vou mostrar para vocês já relacionados à mesma coisa. Mas essa não é a história real. O paciente não faleceu por falta de atenção. E isso aqui é a história verdadeira. Isso aqui saiu no site do jornal O Dia, que eu não conhecia, e para ser sincero, eu tive que caçar essa notícia. Por que eu tive que caçar essa notícia? Porque quase nenhum jornal noticiou isso. Essa é a verdade, tá? Então, família nega a versão de negligência médica em morte de idoso em UPA. E aí vai ter alguém falando, mas certa família foi ameaçada, Agora os médicos são pistoleiros também, como eu vi uma pessoa comentando. Agora o médico também ameaça.
né? Mas vamos ver a história real. Então aqui, ó, tá escrito Jocelino, né? Não é Jovelino como estava na outra notícia. Então Jocelino Batista de Almada, de 62 anos, morreu depois de sofrer um mal súbito na unidade que vocês já sabem, né? Aqui tem as imagens do caso. Cristina Cruz foi quem fez essa notícia, né? E foi publicada também no dia 26, veja só. Também no dia 26, no mesmo dia. Não foi que a história aconteceu vários dias depois e, vários dias depois foram saber a verdade no mesmo dia. Ela, inclusive, publicou e atualizou a informação no mesmo dia, tá? Então, Rio, familiares de Jocelino Batista, de 62 anos, que faleceu na quarta-feira, no dia do Natal, enquanto realizava procedimentos médicos na UPA, na Zona Oeste, desmentiram a versão que ocorreu nas redes sociais sobre negligência do atendimento médico. De acordo com a família, o idoso deu entrada na unidade de saúde às 15 horas, acompanhado da mulher, Marlúcia de Souza Ferreira de Almada, de 66 anos, que é aquela mulher que vocês viram no vídeo, e imagens que circulam nas redes sociais, uma funcionária da UPA aparece realizando massagem cardíaca em Jocelino, que está caído, aquela profissional realizando o procedimento que nós vimos. Em seguida, o idoso é transferido para uma maca com os olhos abertos, mas sem qualquer tipo de movimento. Roberto Ferreira Campos, de 28 anos, disse que o avô buscou atendimento médico devido a fortes dores no estômago, que persistiam há alguns dias, além da dificuldade de se alimentar e beber água. Ele afirmou que no dia 20 de dezembro o avô já havia procurado a UPA na Barra de Tijuca, onde foi medicado e liberado com diagnóstico de septicemia. Vamos lá, dor na barriga, aí ele fala dor no estômago, né? Pode ser dor na barriga, pode ser muita coisa, inclusive infarto, nós já falamos aqui no canal. Não que necessariamente é o infarto, porque passaram muitos dias do momento da dor até o momento do óbito, 5 dias. Uma pessoa não fica infartando tanto tempo, tá, pessoal? O infarto é agudo, é algo rápido, tá? Não é algo crônico. E septicemia é uma infecção que chegou no sangue. É a informação que nós temos, tá? Não vou desmentir, isso aqui é uma infecção no sangue. Normalmente o paciente com septicemia, que é septicemia? Ele tá com febre, a pressão dele tá alterada, normalmente não é liberado, tá? Difícil informação, mas se foi liberado, é o que aconteceu, tá? Não vou também desmentir coisas que foram ditas na notícia, certo? No último atendimento na UPA de Jacarepaguá, o idoso chegou à unidade de saúde em estado estável, ele estava bem, e foi rapidamente acolhido pela equipe, ó. Mentira aquele negócio que estava na outra notícia falando que ninguém prestou atendimento e que não tinha médico. Olha o que o rapaz falou, aspas do rapaz, ó. Meu avô foi atendido em apenas 8 minutos. Ele fez o exame de sangue e tomou 1,5 litro de água para realizar o exame de urina, né? Porque para urinar tem que tomar água. O momento em que ele estava sentado não foi de espera pelo atendimento, mas pela vontade de urinar para concluir o exame. Então ele estava sentado, não esperando um médico aparecer, ele estava sentado esperando atenderem ele. Foi isso que aconteceu. Tá? Infelizmente, meu avô sofreu um infarto. Quando ele passou mal, todos os profissionais correram para socorrê-lo, que é aquele momento que está no vídeo. Fizeram de tudo, mas infelizmente não foi possível salvá-lo. Nós entendemos que não houve negligência e sim uma fatalidade. Foi o que aconteceu com o avô dele. Robert também destacou o suporte oferecido à avó, que acompanhava o idoso. Após o ocorrido, segundo o neto, cuidaram muito bem da minha avó. Foi um momento difícil, mas o atendimento deles foi humanizado e ágil, que é o que importa. Frase minha essa última aqui, tem que ser humanizado. Isso que tem que ser feito com os familiares, atendimento humanizado. Tá? Meu avô estava com dores de estômago há dias, mas ninguém imaginava que poderia ser algo tão grave. Ele procurou ajuda, mas acho que os sinais acabaram não sendo suficientes para indicar o quadro real. Lamentou Robert. E aí tem várias outras informações da Secretaria Estadual de Saúde, né, responsável pela unidade, enfim, se você quiser ler a notícia completa da Secretaria e tudo mais, eu vou deixar o link na descrição para vocês poderem ler essa informação, tá bom? Mas clica depois de eu terminar o que eu vou falar aqui, pessoal. Muitas vezes, essas informações distorcidas geram algo que está sendo chamado agora de medicinismo, que é o ódio contra o médico, inclusive contra a equipe hospitalar. Aí entra enfermeiro, técnico de enfermagem, a recepcionista. Inclusive, recentemente, nós tivemos uma mulher sendo vítima, um atentado, tentaram queimar uma recepcionista. E eu mostro para vocês. Aqui nós temos um vídeo dessa mulher chegando no hospital, vou até tirar o áudio, conversando com a recepcionista, com uma garrafa de álcool, aparentemente na mão. Não sei o que elas estavam conversando, mas provavelmente ela estava muito irritada. Pelos comentários, parece que um filho dela faleceu na unidade. E ela se achou no direito de tentar jogar fogo na moça, tentar jogar fogo, né? Tentar não, jogou álcool na moça, jogou álcool em toda essa recepção. Poderia ter dado em fatalidade, concordam comigo? Poderia ter dado numa fatalidade isso aqui. Isso aqui foi um atentado contra a vida de um servidor que tá ali fazendo a atenção das pessoas. E aí você vai ver nos comentários, tem gente apoiando a moça, apoiando colocar fogo na recepção, numa pessoa,
que está ali trabalhando. Por quê? Porque está tendo medicinismo. Porque as pessoas culpam o profissional da saúde que está lá, mas esquecem de culpar o principal culpado da situação. O principal culpado da falta de médico, da falta de enfermeiro, da falta de exame, da falta de leito, porque na UTI não tem respirador, porque está faltando oxigênio, porque não tem antibiótico no hospital, porque não tem alguma medicação ali. O principal responsável é o gestor. E o gestor principal, não estou falando do gestor hospitalar, estou falando do gestor principal. É o cara que libera dinheiro para o hospital. É o cara que libera dinheiro, libera verba. Estamos falando dos políticos, pessoal. Aí está o verdadeiro problema. O problema está não nos trabalhadores. O problema está na falta principal, que é a falta de verba para o hospital. É a falta de verba para o SUS. Muitas vezes a gente fala que o SUS não é bom, que o SUS não sei o quê. Só que o problema está no cara que está gerenciando o SUS. Vocês não concordam comigo? Isso aqui é uma coisa que eu falo toda vez que tem live no meu canal. Se você acompanha as lives, você já deve ter ouvido eu falar isso. A gente tem que encontrar o principal culpado. Igual aquela notícia que eu dei no começo, dos 20 funcionários que foram demitidos. Tem um vídeo no YouTube. Eu acho que eu até esqueci de colocar aqui para vocês. Mas tem um vídeo de um repórter falando que deveriam prender todos os funcionários do hospital que foram demitidos, né? Porque alguém faleceu esperando atendimento. Pessoal, uma pessoa pode falecer esperando atendimento por muitas causas. Eu sei que você já deve ter ido alguma vez numa UPA e ficou esperando atendimento, mas é porque tá faltando médico. Aí você pode falar, por que não me colocaram na frente? Porque tem uma ordem de atendimento do mais grave para o menos grave. E às vezes, entre esse tempo de espera, porque tem muita gente no hospital, um quadro pode se agravar. Uma pessoa que não estava tão mal, ela pode vir a ficar muito mal. Isso acontece. Foi o caso do paciente que a gente acabou de ver, do Juscelino. Ele estava esperando dar vontade de fazer xixi para fazer um exame. E aí, de repente, ele infartou. Então foi uma fatalidade. Então tem que ter cuidado com esse tipo de coisa, com esse tipo de informação, tá? Esse ódio que as pessoas destilam na internet. E aí eu queria mostrar uns comentários para vocês que o editor vai colocar. Muitas vezes aparecem esses comentários aqui. Aqui tem um comentário escrito assim, ó, ao longo dos 41 anos de vida, passando na mão de médicos, posso afirmar categoricamente, médicos não sabem de nada, né? Olha o ódio que essa pessoa nutriu pelos médicos. Pode ter muita causa, né? Mas é um ódio simplesmente destilado em um dos meus vídeos. Vamos para outro. Peguei vários exemplos, ó. Ele fala, no caso eu, porque é um comentário de um vídeo meu, para ir na UPA. Normalmente quem vai nem volta, porque demora o atendimento antes das 1 hora que é preciso. Pessoal, isso não é culpa do médico. Se tá demorando atendimento é porque tá faltando médico. É culpa do cara que tá pagando pouco pro hospital. É o cara que tá pagando pouca verba para contratar médico. Tá? Não é culpa do médico. E ele fala, se você se machucar, a ambulância chega depois das 1 hora, né, do que aconteceu. Mesma coisa, falta de ambulância. As pessoas ficam bravas com o pessoal da ambulância, o pessoal do SAMU. Não é culpa deles. Às vezes as pessoas ficam bravas porque o cara que chegou lá não tá reagindo às emoções dos familiares. Pessoal, o paramédico, o médico, o enfermeiro que tá chegando, eles não têm que chorar com vocês quando vocês falam alguma coisa, eles não têm que se desesperar, eles têm que atender vocês de forma profissional, de forma sistematizada. Se eles se desesperarem, vocês se desesperarem, se vocês chorarem e eles chorarem junto, ninguém atende ninguém. Então o profissional tá ali para fazer atenção, tá? Eu já vi muitas vezes o pessoal falando, nossa, eles chegam de forma fria, nem reage ao paciente desmaiado no chão, porque o paciente, a gente não pode ficar chorando em cima de uma pessoa desmaiada, a gente tem que atender ela. O médico não pode ficar chorando, o paramédico não pode ficar chorando em cima de alguém que está desmaiado. Ele vai fazer atenção de acordo com a lógica e não de acordo com a emoção, tá bom? E aí fala, quando chega a pessoa já vai morta, né? Isso é mentira, né? Não faz sentido esse comentário. Outro, esse aqui é um vídeo de uma vacina, da vacina do Covid. Por que você não falou dos riscos da vacina logo no início da campanha? Pergunta que não quer calar, não confia em médicos. Esse aqui é um comentário que apareceu naquele vídeo que eu falei sobre o efeito colateral comprovadamente já, né, e aceito pela AstraZeneca ou pela Janssen, enfim, não lembro certinho, vai estar a thumb aparecendo aqui para vocês, que eu comentei a verdade, né, o que já tá sendo processado e tudo mais. E aí vem esse comentário, como é que os médicos vão saber do risco antes dos estudos? Não tem como. Sabe os efeitos colaterais que eu ensino em vários vídeos sobre os remédios? Sabe por que eu sei? Porque está na bula. E porque a gente entende sobre fisiologia, que é o funcionamento do corpo, sobre o funcionamento do remédio, e dá para entender que isso pode causar. Então a gente já tem a informação ali, a gente estuda essas informações, esses dados, e a gente relata. Tá? Então não tem como você saber sem estudo. Não tem como o médico falar, como os médicos falavam. Porque tinha gente que fala, não dá para falar as coisas sem
prova, pessoal, tá? Concordo com vocês. Concordo quando o assunto é, nossa, mas vacinar sem saber a origem? Concordo com vocês. Mas na época o que tinha muita gente falecendo. Vocês lembram o desespero que era? Eu lembro o meu desespero. Minha mãe que tinha acabado de tratar com câncer e era fator de risco grave ali para ter um quadro grave e eu tava com medo de sair de casa. Então, né? Mais comentário, rapidão. Os médicos são preparados para enriquecer laboratório e não para cuidar da saúde. Da onde que tira isso, né? Vai ter mais um aqui, ó. Mais um médico comprado pela indústria farmacêutica. O pessoal acha que a gente forma e vem indústria farmacêutica, que é um homem escrito indústria farmacêutica. Bate na nossa porta e fala assim, ó, você formou, seu documento tá aqui, né? Toma R$1 milhão e fala bem dos remédios. Pelo amor de Deus. Sabem que vídeos são esses? Nos vídeos que eu falo sobre as medicações. Que eu falo o quê? Efeito colateral, ou seja, o que pode causar de ruim. Que eu falo sobre quem não deve tomar nunca, contraindicação. Que eu falo sobre a indicação, que eu falo sobre para que serve, né? Para que serve o remédio, o que ele faz no corpo. Então eu ensino tudo o que eu ensino em sala de aula, inclusive para os meus alunos de medicina, porque eu sou professor universitário além de médico. Então, aí uma pessoa comenta isso, né? Porque eu estou ensinando sobre as medicações. Eu não tô falando vá na farmácia e compre. Eu sempre falo, inclusive, automedicação é ruim. Então é isso. Cuidado com as informações, cuidado com o medicinismo. Essa necessidade de atacar o médico, a equipe médica, não é o pessoal que deveria ser culpado. Existe profissional bom, existe profissional ruim, mas existe também a responsabilidade que tá lá em cima. O pessoal quer ver vocês culpando a pessoa errada. O político não quer que você culpe ele nunca, certo? E é isso, falei demais, o vídeo ficou enorme, eu acho. É isso, pessoal, vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção. Não me apresentei, meu nome é Cristian Morato, eu sou médico. Eu sempre falo sobre saúde aqui na internet. Se inscreve no canal, deixa o seu curtir, por favor. Não se esquece de ativar o sininho de notificações, assim a gente sempre vai ter um diálogo maior, mais longo, né? E comenta também, dizendo o que você tá achando. Sem ódio, Você não precisa me atacar, me odiar no comentário. Dá sua opinião, vamos ter um diálogo, tá bom? É isso. Conhecimento é poder. Tchau.